Então, voltando ao que você estava falando, por que que vocês aqui 5 na mesa acham que as pessoas nesse país, nessa República Federativa do Brasil, que eu bato na tecla que muita gente está votando no PT e no Bolsonaro, não sabe o nome do país onde veio, não sabe o CNPJ. Ah, o Brasil tem CNPJ? Tem. O Brasil tem conta? Tem. O Brasil tem nome? Tem. República Federativa do Brasil. Caiu numa prova que eu participei, com o RG em cima da carteira, e me doeu profundamente que as pessoas não responderam. Porque você ia fazer a prova e o RG ficava na carteira. E o cara não respondeu, Pedro. Aí eu falei, pera um pouquinho. Aí, você respondeu o nome do Brasil? Aí eu olhei pro cara e falei, amigo, você não fez isso. Não, já caiu na prova Brasil e o cara escreveu Brasil com Z. Já sabia disso? Então, em cima disso, Marcelão, por que... Brasil com Z. Por que o lado obscuro da força, vamos dizer assim, Exato. tem ódio de empresários no Brasil? Por que o favelado, a favela venceu... Quem mora na favela e fica falando algumas coisas que não devem, não sabe nem o significado de favela. Favela foi nascida no Rio Vaza Barris da Bahia por Antônio Conselheiro Mendes Maciel. O Antônio Conselheiro era um lugar de morada que foi levado para o Rio de Janeiro, para os funcionários da antiga Eletropaulo. Então vamos aprender a história primeiro, antes de sair falando besteira pelo microfone. Por que as pessoas têm ódio dos empresários no Brasil? Vamos lá. Pela ordem aí. Você que é empresário. Porque as pessoas... Geradora de emprego paga imposto, Pedro. As pessoas responsabilizam o próximo a sua incapacidade de crescimento e de ter sucesso. Ponto. As pessoas acham que é dever do próximo, da pessoa do seu lado, que está bem, que está prosperando, te ajudar, te estender a mão, te dar o que comer. Por isso que as pessoas brigam por um país assistencialista. Não pode ser assim. Nós temos que ensinar desde a base as crianças a parte de economia, saber lidar com dinheiro, fazer toda essa parte de que ela é possível fazer o que ela quiser, entrar na NASA. Esse é o grande barato. Por isso que... O céu é o limite, né? Mas por a meritocracia Meritocracia, não tem o exatamente. que fazer, gente. Você quer estudar, você quer fazer qualquer coisa na sua vida, é só estudando. Que nem eu sou piloto de avião. Se eu não tivesse estudado... E não adianta, eu poderia ter dado todo o dinheiro do mundo para quem quisesse. A minha carteira não teria como eu comprar o conhecimento, sabe? Eu tive que estudar. E é um conhecimento diário, Pedro, no seu caso. Não, e a gente diário, exatamente. A gente tem que também fazer um Mas contraponto. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse corrido atrás, isso nunca ia bater na minha porta. Entendi. Entende? Isso nunca... Ô Pedro, deixa eu te falar, pra gente ter o contraponto. Eu sempre fui uma pessoa que vim da periferia, sempre estudei em colégio do governo, da prefeitura, do estado. Eu trabalhei desde cedo, paguei meus estudos e tudo mais. É que a molecada, é que a gente sabe, né? São gerações diferentes. Mas a gente tem que falar isso pra gente, como é transformador, a gente quer dar voz. A molecada tem que prestar atenção que só depende deles, cara. Não, só é isso que eu tô depende querendo dizer. deles. Só depende de correr atrás. Eu sou pobre, eu moro no Mas se aluguel, correr não tem atrás- problema, mas se correr cara. Se atrás, você consegue. tendo energia, Vai você ser mais tem... difícil? Vai, não vamos ser É hipócritas. lógico. Não dá pra ser Mas hipócrita. só difícil pra depende... caralho. Mas quem falou Vou te que dar um foi exemplo. fácil? Mas quem Rodrigo. falou que ia ser Tem fácil? que ser fácil. Por que tem que ser fácil, Rodrigo. dado? Não é uma coisa, quando você Claro. conquista algo, não é mais legal? Claro. Por isso Não, que eu digo assim, né, Dé? A gente não pode ser hipócrita de comparar que o cara, isso. o menino preto, pobre, que Olha, nasceu lá Rodrigo, na ó. Rocinha, calma, deixa eu concluir. O preto pobre que nasceu na Rocinha, com o riquinho que nasceu lá no Pacaembu, as oportunidades... Não, mas o mundo... Não, sim, eu mas o concordo com mundo é você, mas por diferente. exemplo... O mundo nós- é Vai assim. ser mais difícil, Nós- mas tem que ir pra cima. Mas velho. a sociedade é Não, mas assim. exato. Mas o mundo não é justo, exatamente. Exato, o mundo não é... Você Ô, vai na Rodrigo. Inglaterra, tem também os altos e Rodrigo, Logo, se baixos. a gente puder trazer mais igualdade, ninguém é contra isso, gente. Não! Eu vou te dar um Né? exemplo. Eu vou te dar um exemplo da minha profissão. Eu demorei 10 anos pra me formar por falta de grana. Tem um cara que trabalha comigo, que ele é preto, pobre. Inclusive, esses dias ele até chorou pra mim, que ele falou assim, mano, quando eu fiz meu PP, que é a primeira carteira que você tira, que é de piloto privado, o meu pai vendeu o carro dele, um Monza Adoro essas velho. histórias, cara. Então, um Monza velho meu pai vendeu. E, infelizmente, o meu pai faleceu, eu não consegui levar meu pai pra voar. Então, assim, o cara é preto, pobre, sonhava com isso e tá lá. Entendeu? Eu também, demorei 10 anos. E eu conheço o cara que em 1 ano e meio se formou e tá trabalhando. Já tá na linha aérea, já tá muito melhor que eu porque tinha grana. Então, assim, eu concordo extremamente com você. Vai ser muito mais difícil. Claro. Mas é possível. Claro É que isso é. que eu quero dizer. Mas isso não pode ser É o desejo. uma muleta. Não pode Ó, ser muleta. Nós, Pode ser muleta, nós viemos... A gente estudou em frente com uma comunidade da Vila Ed. A Vila gente Ed. estava acostumado, Neguinho do Rodrigo, asfalto. a chegar ao camburão da rota
Veraneio. Não, isso era cotidiano. Cotidiano, descendo a favela, metralhando e quebrando pau com todo mundo. Então, assim, nós estudávamos com aqueles que a Obrigado. gente chamava de bandido da época, filhos. E assim, eu não posso falar que eu tive a infelicidade de não prosperar por conta de toda uma sociedade, muito pelo contrário. Ali se fez os meus valores. Eu sei o quanto foi difícil. A minha avó tinha uma bombonier que a gente tinha que a gente não podia falar nada enquanto os bandidos pesavam o quilo do pó na balança da minha avó. Então, assim, não é porque você é preto, pobre, favelado que você tem que seguir o crime. Você tem total condições de estudar, só depende de você. Exatamente, o problema é isso. Ó vida, ó céu, ó lugar. Culpa da classe média, dos empresários. Vamos taxar as grandes Eu já volto fortunas, a pelo amor de cultural, Deus. né? No Brasil, a gente Se ser taxarmos rico é as grandes... pecado. É. Não pode. Então, Rodrigo, é por isso que Ser eu- rico não presta. Quando eu falei de Sodoma e Gomorra, que eu trouxe a religião como forma de Na introdução, né? É nesse sentido, a gente pode mudar, irmão. Se você não está satisfeito com ser apostólico romano e você encontrou no espiritismo legal, tá teu tudo caminho, bem. né? Você encontrou o teu caminho, por que a gente tem que ficar nessa insistência? Por que o cara da favela tem que ficar na favela? Por que Exatamente. o cara da favela não pode ser dono de uma corretora? Por que o cara da favela não pode pilotar o avião igual o Pedro tá falando? É mais difícil? Não foi fácil pra gente, aqui não tá sendo. É simples. Sabe o que acontece? Com todo respeito, essa molecada tem preguiça. Aí Tem é mais fácil arrumar preguiça. desculpa. Eles têm tudo na mão, eles têm um telefone. Pra mim comer um hambúrguer, quando a minha afinada tia Júlia me comprava, a cada 2 meses agora, você pega um iFood, né? Que é um pecado capital da luxúria, da preguiça. Ai, tô cansado, vou pedir iFood. Aí chega na tua casa. E o que eles estão reclamando da vida? Posso dar um exemplo de um Pode cara? dar um exemplo, claro. Um menino lá do Nordeste que... Meu Deus, glória a Deus. Ah, lá, Luva de Quer pedreiro. falar alguma coisa? Então, pois Com o é, celular na gente. mão, começou a filmar chutando pro gol. Tá com um contrato milionário. É isso, gente. Não, mas isso, Não, beleza, mas são isso, um isso é um milhão, paradoxo. Não dá pra se bater. Isso é um paradoxo. Mas- Isso é um paradoxo. O- É pro lado bem e pro lado mal. Porque a molecada que se espelha nesse tipo de influência acha que a vida dele tem que ser igual a do cara. E não é. Não vai dar pra Mas ser. o Não problema é. ele, Não o vai problema é dar que pra vê. ser. Não, mas então, mas é que vira exemplo. O Ele tem os exemplo méritos- de... Ele tem os méritos Rodrigo, dele. Eu acho que ah, o problema não é que ele influencia. Rodrigo, nós somos- O problema é quem é influenciado. Nós somos pais de O adolescentes. problema é os dois, Rodrigo. É os dois, cara. Quem Porque é o influencia seguinte. e quem é influenciado. Exatamente. Os Esse, dois. esse é o ponto. Porque assim. Mas ele tá fazendo a vida dele, gente. Rodrigo, Não, mas isso não é- irmão, é a mente humana. A gente eletriza as pessoas. Você, ele é moleque você come o juízo também. da pessoa. Mas ele é moleque Se a gente também. fizer um negócio aqui agora, todo mundo, olha o que o Haroldo falou, é verdade. Olha mas o do que lado de viralizou tomar a semana cuidado, não é assim. passada. Mas é o Olha, trabalho vai dele. Bill. Mulher do Bill, bora Bill. Não, então, o mundo tá tão idiota, desculpa a expressão, porque cada coisa vira negócio. Eu sou de uma geração diferente. Eu acho que negócio é trabalho, conteúdo. tem que ter conteúdo. Eu penso assim, não, esse aí eu rapazinho, esse Concordo rapaz mais aí, ou ó, menos. o Luva de Pedreiro, no ponto de vista dele, ele tá extremamente certo. Ele fez a dele, ok. O que eu fico puta é se meu filho ficar querendo ser igual ele e não correr atrás do dele, cara. Cada um tem a sua história. E eu conheço o cara que ficou tentando Entendeu? correr atrás de ser jogador de futebol e. Olha. Rodrigo, Mas aí você tem que eu ter um quero que gatilho, você né, fale cara? que você... Se O tá cara não dando teve, certo, meu eu amigo. percebi Ele que- achou que ia dar Ele certo, não estudou. deu. Por Não exemplo, Luva estudou, de não terminou a Pedreiro. escola. Eu percebi que você não Foi pro concordou crime. muito, eu gostaria que você falasse. Cara, porque eu acho Vamos que lá. ele usou as ferramentas Mas que ninguém ele tá... tem. Pera um pouquinho, Não, ninguém tá mas é- desmerecendo o que ele fez. Não, do ponto de vista O que dele, tá em eu penso voga o não é seguinte, isso. Eu penso o seguinte, Rodrigo, ele não tá errado mesmo, não. Eu Isso. acho que ele tá certo. Mano, caiu dinheiro no colo dele, meu. eu Você não vai, trabalho você hoje, não vai gente, então. só Quer ver o da... Eu quer- concordo. A única coisa que eu acho estranho é uma sociedade valorizar tanto isso. É Você isso quer que ver eu dar um quero dizer. exemplo agora? Eu não sei se Você quer ver valoriza. eu dar um exemplo agora Valoriza, ele ganha dinheiro, e ele jogar valoriza. e Mas dar é na... porque eu virou vou, um negócio. eu vou dar na canela do Pedro agora. Qual o problema? Ele voa quase todo dia, ele não filma essa porra. Já falei pra ele, filma. Pode crer. Dá diferença. Olha, o meu escritório aqui em cima. Começa a fazer live. Meu, começa. falo pra ele. Cara, olha a oportunidade que o Pedro tá tendo. Milhares de gente faz pessoas querem ser pilotos de avião. É possível. Infelizmente não vão conseguir. Deus ajudou, o trabalho dele, o esforço e da André, de todo mundo, acordar cedo, enfim. Porque essas pessoas só vê quando tá lá em cima. Só que o caminho, o calvário percorrido igual a Puta que Cristo, pariu. ninguém não quer saber. Como?
Você fez isso pra estar aqui, você vendeu o carro, você comeu pão com mortadela. Então, assim, não é tão simples assim, né, Não, Marcelo? nunca foi. Você entendeu isso que eu tô falando, Pedro? E ó o paradoxo, voltando no Luva de Pedro. Você vê o alojamento eu que vi eu ele durmo, falando meu outro dia. E ele entrou em Que estresse. ele falou assim, ó, olha só. É Por isso que eu não mesmo, concordo mais. iniciou a carreira. Não concordo Ele muito. iniciou Eu a acho carreira. que ele foi muito criativo. Muito criativo. Receba. Porque se fosse fácil, mais 1 milhão tinha a ideia dele e tinha ficado Deu rico. ponto. Então esse é o Receba. primeiro ponto. O Receba. segundo ponto ele fala: todo mundo vê eu chutando as bolas que entram, ninguém sabe quantas bolas eu chutei. E o tanto de que eu fico lá no campo de terra, no meio do nada, chutando. Rodrigão. Então Cara, tem muita dedicação. Marcelo, sabe o que acontece? Eu entendo perfeitamente. Tem muita dedicação o que você do cara. tá falando, o que ele tá falando. É os dois. Sabe por quê? Voltando ao time do São Paulo, que você falou de mim, que eu já não esquento mais a cabeça, no qual fui presidente do Independente há anos atrás, diretor de bateria, enfim. Acabava o treino, o Tele Santana falava, Cafu, cruza. O Cafu não sabia isso cruzar. é verdade. O É Cafu não verdade. sabia cruzar, Marcelo. Isso é verdade. Isso é verdade. Você vai bater 1000 faltas. Se vai entrar do jogo, você bateu 1000 pra entrar do jogo. É o que ele tá falando. O Luva de Pedreiro fala, receba, meu filho. Obrigado. Ai, meu Deus. Obrigado. Ele treinou pra cacete, O quê, irmão. velho? Ele treina. Você entendeu? Que tem a valorização dele, Não, Pedro. gente. Cara, e o nome dele, ele chegou lá uma luva de pedreiro Foda, mesmo. cara. Olha a criatividade Não, do eu moleque, só tô velho. dizendo É. o seguinte, assim, pra gente Mano, refletir. eu acho que isso é arte, eu não desvalorizo. Boa. Também não desvalorizo, eu acho que isso é arte. Isso, ele é um Não, artista. então, ó, gente, eu não tô, Deus me livre, se alguém Eu entendi o que você entender, falou, eu mas- falar errado, me Porque perdoa. isso é trabalho não, também. Não é Isso eu esse, interpreto não- como trabalho, ele tá Não correndo é isso atrás. que eu quero Entendi transparecer. o ponto. Na realidade é o seguinte, ele, do ponto de vista dele, com as ferramentas dele, ele fez aquilo, O problema é a geração. o negócio dele. Eu só, que isso não sirva... Porque cada Quantos um tem Neymar a sua existe? Quantos história. Neymar existe? É isso. Quantos Neymar existe? Quantos querem isso ser não- jogador de Isso não futebol? pode ser... Mas quantos são Neymar? Mas de regra. Gente, a Sabe? molecada, eles têm uns exemplos escrotos. Desculpa. Lucas Neto. É Lucas Neto? Felipe Neto. Esse cara é meu. A molecada, eles ficam olhando pro cara Mas lá é que os tem pais- milhões é de os pais seguidores, que ganha milhões, e ele quer ser igual o cara, velho. Meu, você tem que se preparar, não é assim. Você tem que... Marcelo. É complicado, velho. Vou dar um exemplo que você Eu tá acho falando. muito louco Isso, isso, com certeza. cara. Eu tava na delegacia, um cara mostrou uma mulher pra mim. Falei, meu... É uma exceção, Você né? conhece ela pessoalmente? Ele falou, não. Eu falei, posso te dar um conselho? Você é polícia, mas pega o RG dela que você... Puxa a foto dela da habilitação. Pedro, pensa que tinha uma foto do Padre Quevedo, que não existe, e a foto do filtro. As pessoas vivem dentro de uma rede social. Exatamente. É uma mentira. A pessoa vive uma mentira, Rodrigo. mentira, é tudo uma mentira. Ela vive de filtro. Não Olha, vive do- esse é não meu vive- não filtro. vive a vida real. Não vive da vida Haroldo. real. Se Ela não fosse tem um tão encontro, sabe por real. A vida quê? social é uma vida do faz de Então, conta. muito- A vida Gente, social, ela é muito triste isso, maravilhosa, Marcelo. mas se fosse tudo isso, por que a gente tem tanto índices Depressão. de depressão e Suicídio. suicídio? Sim. Porque isso é até perigoso, porque eu acho que você vive uma vida muito foda, diferente da minha, e eu penso que aquilo nunca vai ser E que possível a minha pra é uma mim. merda, é isso aí. Então, pra mim, é mais fácil. Já que eu não Odeia. vou conseguir chegar a esse ponto, esse seu nível, eu acabo com a minha vida. Dou cabo dela, porque eu sou fraca. Odeia. Mas aí que mas tá, tem mas aí vem a ontem, pergunta o de novo, olha o índice de paradoxo. ontem. O problema é a criatura ou é o criador? Ah. Fica, é a criatura. De novo. Rede social é incrível, gente. É evolução. Exatamente.